conheci a terapia através de um amigo, que já fazia terapia com Jovino há bastante tempo. E aí um amigo próximo também começou a fazer terapia e eu comecei em seguida, mas com uma outra terapeuta, né, a Graça. E fiquei com ela por muito tempo e depois comecei a fazer terapia com Jovino também. Nunca tinha feito nenhum tipo de terapia antes, tinha até uma certa resistência, assim, achava que terapia era para casos muito extremos, assim, para pessoas com problemas muito graves, né? Mas resolvi começar e a minha primeira impressão foi de que realmente aliviava muito do que eu estava sentindo na época, dos sintomas de ansiedade, angústia que eu tinha, e depois aí eu entendi que era um processo terapêutico mais profundo mesmo, né? Um caminho de autoconhecimento e de conexão consigo mesmo. Acho que isso é o principal da terapia. Eu lembro dos primeiros exercícios eram banhos, né? Uma série de banhos, assim, de fechar os olhos no chuveiro e sentir o contato da água com a pele, a sensação do escuro também, né? De vir luzes e movimento com os olhos fechados. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Um dos primeiros exercícios que eu fiz, e que eu gostei muito de ter feito e senti que era muito curioso sentir experimentar várias percepções que até então a gente não se dá conta, né, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Depois de um tempo, começa a fazer os exercícios conforme a terapia propõe, né, de alternar espaços fechados, espaços intermediários e abertos. Fica muito evidente essa transição do que cada espaço te oferece e o contato no espaço aberto, ele fica muito mais amplificado, né? Ele fica um contato muito especial, assim, da natureza, de observar mesmo outros seres, né, vivos, que geralmente a gente não se dá conta, mas são seres vivos, são árvores, são plantas que estão no nosso entorno e que eles também se conectam com a gente. Isso foi uma coisa que eu percebi, que foi uma coisa muito especial. Se acerca el despido de un árbol, ¿a dónde irá? Quieren robar una estrella. Se aleja el testigo de un río, debe callar. Quieren robar otra huella. Quieren
Quando surgiu o convite da entrevista, eu comecei a repassar um pouco as minhas fotos. E aí tem uma questão que eu não tinha percebido antes, que eu acho que eu realmente encontrei uma linguagem fotográfica depois de ter feito a terapia. Isso é um ponto bem importante. Que eu acho que antes eu fotografava porque eu gostava, tinha uma preocupação técnica e tal, mas não tinha uma linha, uma coerência visual, um pensamento, né, um desenvolvimento de uma linguagem mesmo. Eu acho que isso eu consegui depois da terapia. Eu acho que muito em parte por esse desenvolvimento mesmo, da percepção visual e até como uma forma de talvez de colocar em imagem algumas das sensações de exercício, né? De uma percepção mais difusa, de um campo visual mais difuso, com manchas de cor, que é uma coisa que nos exercícios fechados, por exemplo, a gente tem esse tipo de experiência sensorial, né? Manchas de cor, movimentos de cores. Isso é uma coisa que eu fui trabalhando também ao longo do trabalho fotográfico. E fui encontrando uma linguagem, um caminho, porque eu queria fotografar. Deixei de fazer uma fotografia meramente retratista, né, de uma situação, um lugar, para tentar imprimir sensações mesmo, eu acho. Tentar imprimir uma certa atmosfera daquele momento, talvez isso. Eu fui experimentando com algumas técnicas, né, de dupla exposição, até de múltipla exposição, de vários quadros, várias fotos no mesmo frame, né? E também experimentando com light painting, que é iluminação com lanterna, deixando o obturador aberto e capturando a luz assim por mais tempo, e o movimento da luz, né? Dando mais ênfase em algumas partes da cena que você está iluminando, colocando mais luz e menos luz, até muitas vezes desenhando também de alguma forma, desenhando com a luz, né, com a luz da lanterna. E aí fazendo, na verdade, o resultado disso são imagens muito abstratas e mais, né, tem uma coisa atmosférica mesmo, mas não muito concreta, não muito objetiva. Ele sempre me desafiava muito a fazer uma fotografia que não tivesse só um ponto de interesse, só um ponto focal. Fugir um pouco daquelas regras, né, de enquadramento e de composição, que você tem sempre um objeto principal, assim. Ele sempre propunha esse desafio de colocar mais itens, ou de deixar a fotografia o mais difusa possível, de que o olho possa viajar pela imagem, pela fotografia ou pelo quadro, enfim, que possa passear pela imagem, pelos movimentos e deixar uma coisa mais solta, menos guiado, talvez. E é um problema, né? Porque sempre você vai focar em algo, sempre tem um assunto principal, uma cor mais forte, uma luz mais forte. E o desafio era um pouco esse, de não sei se eliminar totalmente, de não ter pontos de interesse, mas de ter pelo menos uma diversidade, assim, de não ter só uma coisa. De fazer, realmente, construir uma imagem que o olho possa ir para mais de um lugar, para mais de 2 lugares. Desvestirme y volverme un bicho en otro cielo. Empeñarme en sacar los bailes, Napoleones, ensañarme con otro que
soy ejemplo de maraña, eso es. Me complico y me pongo rebuscada, como ves. Si te muestro, construiría una muralla de acordes, de palabras, de estaciones sin paradas, de cadencias apuradas, de canciones solitarias recatadas, lamentadas. Ay, tropezar ascendiendo cerros y murallas y encontrarme en el otro lado con la nada, desvelarme y quedarme quieta en lo perfecto, maquillarme y guardar el grito en otra almohada, desgastarme y volver de nuevo al otro extremo, dar un salto y quedar en medio de otra nada, figuritas del ego todas estucadas, embaladas en celofanes o en palabras. Depende do objetivo, né? Se é um objetivo assim didático, digamos, exemplificar em imagem o que tá sendo proposto no exercício terapêutico, acho que dá para fazer isso com vários, assim, com o pôr do sol, por exemplo, é um que eu acho que daria, com caminhos faz ao andar. Uma coisa que eu acho que chama muito atenção é, pelo menos para mim, né, essa ideia de que não é você que está andando em direção a uma árvore, é a árvore que está vindo em direção a você. Talvez fazer algum jogo nesse sentido, assim, da filmagem, pode ser interessante. Leve, como leve pluma, muito leve, leve posa. Muito leve, leve posa. Simples e suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. Ay, Lucarita, personita, corazón de rayar, tan chiquitita, caminando por aquí, por allá, buscando techo, trabajo y pan, buscando techo, trabajo y pan. Ay, Lucarita, hace un tiempo que te sigue el cucú. Algo decía Lucarita, corre y vuela hacia el sur, que si te pilla te va a embelezar. Casi te pilla te va a embelezar y te va a embelezar.